Olá, João Pessoa, olá, Paraíba! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Cidade Esporte aqui na sua TV Cidade João Pessoa. No programa de hoje você vai ficar por dentro do resultado positivo do Botafogo. O Belo venceu pela Série C o CSA de Alagoas. Pela Série D também o final de semana foi paraibano. O Souza foi a Juazeiro na Bahia e empatou com o Juazeirense. Já o Campinense venceu o time do Itabaiana jogando no Amigão em Campina Grande. Ainda no programa de hoje tem os comentários de Max Oliveira. Tem também a nossa dica de leitura. E a enquete do dia? A enquete da semana, qual é? Quer saber? Então fica ligado, fica ligada, porque o Cidade Esporte está no ar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Cidade Esporte. Estamos aqui felizes da vida porque o futebol da Paraíba conquistou ótimos resultados nas séries C e D do Campeonato Brasileiro. E para comentar sobre isso e muito mais, vem chegando Max Oliveira. Chega junto, Max. Fala, Tiagão. Tranquilo, beleza? Estamos aí juntos para mais um Cidade Esporte. Dessa vez todo mundo feliz, né, Max? Os deuses do futebol ouviram as nossas preces, de fato, um final de semana extremamente positivo para o futebol paraibano. O Botafogo era extremamente importante conseguir uma vitória e de quebra o Botafogo jogou muito bem, fez uma boa exibição. O Campinense também, a vitória foi o mais importante, um resultado magro, mas deixa o Campinense de volta na briga. E o Souza fazendo bonito, né? Já estava ali nas nossas expectativas, um empate para chegar em Souza com a chancela de ser o líder da competição, né? Verdade, Max Oliveira. Vamos começar o nosso programa, efetivamente, falando do Botafogo. O Belo, que no estádio Almeidão, neste domingo, conseguiu vencer o CSA por 2-0. Um jogo onde o Botafogo desempenhou um bom futebol. Venceu e venceu de forma merecida, Max. De fato, muito pressionado o Botafogo, entrou em campo, né, para conseguir essa vitória, primeiramente. E essa questão da exibição, é natural que o Botafogo, aos poucos, com as mudanças que ocorreram na equipe, natural que essa melhora no seu futebol ela vai acontecendo de forma gradativa. O problema é que Série C, cada rodada é uma decisão, né? E aí o torcedor um pouco impaciente, está cobrando esse resultado do Botafogo. Ele veio muito por méritos de um estilo de jogo diferente, pelo menos uma postura diferente dos jogadores, bem comandados pelo Itamar Schüller, deram uma resposta muito positiva, né, Loureiro? O Max falou dessa pressão que o Botafogo sofreu ao longo da semana, né, em busca dessa vitória. Quando a rodada se iniciou, o Belo ocupava a lanterna e o CSA a primeira posição. Mas esse campeonato da Série C ele é muito dinâmico, é um campeonato muito complicado e equilibrado. E os números da competição ao longo da sua história mostram isso. Os números mostram que é um campeonato, talvez o mais equilibrado das séries de campeonato brasileiro que temos aqui em nosso país. O Botafogo fez uma ótima partida, se impôs do começo ao fim, um time tranquilo, que conseguiu jogar um bom futebol, concatenado, com boa distribuição do time, taticamente falando, e também boas transições ofensivas. Inclusive com o Dico marcando 2 gols, o Dico que estava um pouco apreensivo, questionado por alguns torcedores, inclusive no primeiro tempo teve alguns momentos em que o Dico se atrapalhou com a bola, mas o Dico fez 2 gols e foi o nome do jogo. Recupera um pouco da sua autoestima, né? Um bom jogador, fez uma boa temporada pelo 13 e tem uma situação a mais, né, Loureiro? Você configura muito bem aí esse cenário quando o Botafogo entrou em campo e mesmo jogando diante do líder da competição, a equipe muito experiente como a do CSA, o CSA jogando atrás da linha da bola, respeitando o Botafogo, colocando essa dificuldade de ter que o Botafogo propor o jogo, e o Botafogo fez isso de uma forma muito inteligente, né, buscando achar os espaços com o Marcinho, com o Cleito. O Rafael Oliveira, embora não tenha marcado, mas foi muito efetivo dentro de campo, buscando os espaços, ajudando um pouco ali na criação, saindo, dando opções. Ou seja, um time do Botafogo com personalidade, com atitude e além dos 3 pontos deixou uma impressão muito positiva, né? O Botafogo, mesmo quando perdeu um jogador, o André Santos foi expulso aos 28 minutos do segundo tempo, mas o Botafogo conseguiu controlar o jogo. Mesmo com um jogador a menos, o CSA não ofereceu tanto perigo assim. E como bem disse o Max, o CSA respeitou muito o Botafogo também impôs esse respeito. E o que foi mais bacana na partida, Max, na minha opinião, é que o Botafogo venceu, demonstrou evolução tática e técnica, agora precisa mostrar constância.
que evoluiu, ao menos dos últimos 2 jogos para esse jogo, evoluiu. Agora tem que, além de evoluir, ser constante nessa evolução. Exatamente, e mais uma vez a gente vale ressaltar que em relação à equipe que terminou o Campeonato Paraibano, foram pelo menos ali 4 alterações, né? O André Santos no lugar do Bruno Maia, por uma questão ainda de falta de condições de Bruno Maia de retornar ao seu posto de titular. O Magno entrou no lugar do Sapé no meio de campo ali, e também o Cleiton, né, que é uma opção no lugar do Val, e lá na frente o Dico não estava no Campeonato Paraibano, ou seja, são 4 alterações que é natural que aos poucos elas vão se encaixando e vão entendendo a filosofia de jogo do Itamar Schuller. O Dico marcou logo no começo do segundo tempo, aos 4 minutos do segundo tempo, e fez o segundo gol aos 24 minutos da segunda etapa. O Dico que saiu do Estádio Almeidão como um jogador ovacionado pelo torcedor. E nessa dinâmica que é o futebol, onde você vai do céu ao inferno e do inferno ao céu de maneira muito rápida, o Dico conseguiu sair do inferninho que ele poderia estar vivendo naquele momento para o céu. Afinal de contas, fez 2 gols. Max, você esteve cobrindo aí o pós-jogo, né? Esteve nas reportagens aqui do Cidade Esporte. O que é que você pode trazer para o nosso telespectador? Exatamente, estive lá acompanhando a coletiva do técnico Itamar Schuller, também do técnico Ney da Mata, mas a gente começa com um lado da vitória, não o lado alvinegro. O técnico Itamar Schuller acabou criticando um pouco a postura de alguns torcedores que estavam cobrando demais ali quando o jogo estava 0-0. Isso faz parte, né? Infelizmente o torcedor é um pouco ansioso, mas ele também ressaltou aí o bom trabalho da equipe, considerando aí as alterações, a postura diferente da equipe em relação à equipe que vinha jogando no Campeonato Paraibano. Primeiro agradecer a Deus por nos abençoar aí, a gente ter conseguido uma vitória importante, mas os atletas estão de parabéns, que a gente mudou um pouco a nossa maneira de atuar hoje, né? E trabalhamos isso durante a semana, e o mérito é dos atletas porque eles entenderam isso muito bem e tiveram uma postura tática dentro de campo perfeita, no sentido de fechar os espaços e de sair para fazer o gol, né? Então isso é calma, né? E o verdadeiro torcedor do Botafogo sabe o verdadeiro, né? Tem aqueles meia dúzia que ficam ali como no intervalo 0-0, o adversário era o líder, tinha dado um chute a gol com um impedimento, né, do Marco Antônio. E tinha gente vaiando, meia dúzia, né? Isso não é torcedor, é meia dúzia, né? Ficam vaiando e criticando. Aí o mesmo atleta que eles vaiam e criticam, depois faz 2 gols, aí eles somem. Então isso para mim não é torcedor, isso é meia dúzia de revoltado, né? Torcedor é os demais aí, que ficam aí, que vibram, que vêm. Esse é o torcedor do Botafogo que nos orgulha, né? Essa meia dúzia aí, infelizmente, só vem aqui para perturbar, né? Então eu estou feliz por o torcedor do Botafogo, por ter feito, não só pela vitória, mas por ter feito uma brilhante apresentação para esse torcedor e somar 3 pontos importantes. Pois é, você viu aí o Itamar Schuller, treinador do Botafogo, emitindo a sua opinião, falando um pouco do jogo e também dando essa cutucada no torcedor. Agora, evidentemente, o torcedor, ele é assim mesmo, Itamar. Todos os clubes, né, Lorena? Todos os clubes, o Botafogo é um time grande, é um time de massa. Se você for se doer com tudo que o torcedor diz, você não vai conseguir trabalhar. E, na minha opinião, você fez um grande trabalho nessa última semana. Você conseguiu fazer com que o Botafogo desenvolvesse o futebol em uma semana que até então não tinha mostrado dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas também você falou com a gente, né, Max? Vamos de Dico, né? O artilheiro do jogo, um jogador que, com os 2 gols, acredita aí que recuperou um pouco até da sua autoestima de poder continuar e defendendo a camisa do Botafogo depois dessa brilhante atuação. Essa vitória foi muito boa, né? Eu acho que a gente estava necessitando. Sabemos que todo jogo é muito difícil, né? As equipes que vêm jogar aqui vem sempre atrás da linha da bola, onde dificulta bastante a gente trabalhar, né? A gente tem que se movimentar bastante para encontrar o gol. Mas, graças a Deus, fiz 2 gols hoje, pude ajudar a minha equipe a conquistar os primeiros 3 pontos dentro de casa. Tá aí o Dico que, como nós falamos no começo do nosso programa, foi muito importante, principalmente na segunda etapa, onde ele conseguiu fazer 2 gols, né, Max? Exatamente, né? E o CSA jogando atrás da linha da bola dificulta demais para a movimentação do atacante nas características do Dico. Mas do lado do CSA, o técnico Ney da Mata valorizou bastante o resultado, a vitória do Botafogo, né? Viu muita dificuldade da sua equipe jogando contra o Botafogo e disse que realmente é um panorama da Série C, vai ser esse, uma vitória, uma derrota, enfim, tudo vai ser decidido lá no final da competição. Foi um grande jogo, sabia da dificuldade que a gente ia encontrar aqui, um adversário difícil jogando aqui dentro, um treinador que é inteligente, jogadores com velocidade totalmente diferente dos outros esquemas que nós jogamos diante dos outros adversários, mas foi um grande jogo hoje, quem esteve aqui presenciou um grande jogo, infelizmente a derrota ela é ruim, agora tem que saber trabalhar diante da derrota e encaixar as coisas certinho para a gente poder
voltar a vencer. O Ney da Mata, treinador do CSA, que inclusive foi treinador também no Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado, foi campeão pelo Boa Esporte e treinou recentemente no Campeonato Paraibano o Campinense. Não sei nem se a gente pode dizer que ele treinou o Campinense, foi uma passagem meteórica. Pouco tempo, né? Agora, Thiago, aproveitando esse gancho aí do Ney da Mata, que só passou por Campina Grande, né? Não teve uma tarde muito feliz não, né? Fez algumas alterações ali que acabou perdendo o poder de fogo da equipe do CSA, né? Ele até tentou deixar o time alagoano um pouco mais ofensivo, mas aí ele acabou tendo azar no momento em que o Botafogo fez o segundo gol. Isso já desarticulou um pouco o time do CSA. Ele foi tentando deixar o time mais ofensivo, mas com o passar do tempo o CSA foi perdendo o poder de marcação, teoricamente ganhando poder ofensivo, mas isso não se concretizou em ataques tão perigosos assim. E o Botafogo acabou mesmo com um jogador a menos. Repito, o André Santos foi expulso aos 28 minutos, o zagueiro botafoguense, mas mesmo com um jogador a menos, o Botafogo conseguiu se manter muito bem na partida. Esse Botafogo, o Max Oliveira, que teve aí o desempenho dos seus jogadores bem legais. Desempenhos, né? Bem bacanas que a gente pode avaliar para o nosso ouvinte, telespectador, o nosso torcedor. Exatamente. E aproveitando esse gancho, viu, eu quero provocar você. Eu que já dei as notas aqui aos botafoguenses. Eu quero saber a tua opinião, eu quero saber a sua. Eu vou jogar a batata para você, viu? Acredito que uma média... Traz que a gente mata não. Exatamente. É uma média, acredito que bem elevada da atuação do Botafogo. E eu vou começar com o Michel Alves, Lorena. Na tua opinião, um pouco exigido, mas como é que se comportou o Michel Alves, na tua opinião? Gostei da participação do Michel Alves, orientando bem o sistema de defesa, dando tranquilidade ali atrás. Teve um momento num primeiro tempo que o Marcos Antônio chutou forte de fora da área, o Michel estava bem posicionado, fez uma boa defesa. Nota 8 para Michel Alves. Bacana, boa atuação do Michel Alves. E o Lito, um pouco modesto no apoio, mas efetivo na marcação, né? Mas o Lito, ele acabou fazendo com que o segundo gol do Botafogo fosse oriundo ali daquele lado onde ele joga. Ele deu um passe, a bola acabou batendo na mão do zagueiro do CSA, e aí o Dico na sobra, o árbitro deixou o lance seguir, o Dico na sobra fez o gol. Por essa participação e por outras participações onde ele não comprometeu tanto, eu vou com 7,5 do Dico. E o monstro Plínio, zagueirão, xerifão do Botafogo, qual a tua opinião com relação à participação do Plínio? Sempre é objetivo, né? Quando tem que chutar, ele chuta. Quando ele tem que fazer a falta, parar o lance de forma mais viril, ele para. Sair jogando, ele sai. É um grande zagueiro. Nota 8 pelo desempenho de Plínio. André Santos, embora tenha sido expulso, mas parece que é uma peça interessante para o Itamar ter ali de reposição quando o Bruno Maia, porventura, estiver fora da equipe, né? É um jogador que eu gosto das suas participações, sabe, Max? Porque ele é tranquilão dentro de campo, apesar da expulsão. Como o André Santos foi expulso e acabou prejudicando o Botafogo, eu vou baixar um pouquinho a nota dele. O desempenho dele enquanto ele esteve em campo foi muito bom, mas essa expulsão poderia ter comprometido o resultado para o Botafogo. Então vou dar um 7 para o André Santos, que está na média. Fechando aí o quarteto defensivo do Botafogo, que ainda teve o Alisson. Parece que está demorando um pouco a entrar no ritmo dos outros jogadores, né? O Alisson está demorando um pouquinho a encaixar. Eu creio que isso vai acontecer, eu creio que ele vai conseguir evoluir de forma satisfatória para que não só os companheiros dele, a comissão técnica e a torcida do Botafogo possam aplaudir, mas em alguns momentos deixou a desejar, perdendo bolas fáceis, dando oportunidade do CSA contra-atacar. Para o Alisson, vou dar uma nota 6. A joia da maravilha do contorno, o Djavan, volante, sempre mantendo ali a regularidade. A tua avaliação, como é que foi o Djavan? É um cão de guarda ali, protege os dois zagueiros, né? Faz o primeiro combate após os zagueiros, é o primeiro volante. Teve um momento que ele deu um susto na torcida do Botafogo, que ele quis sair jogando. Ele saiu jogando, na verdade, poderia ter aberto a bola para o jogador que é passando no lado direito, e ele acabou dando um passinho curto. Isso fez com que o CSA armasse um contra-ataque. Mas muito viril nas jogadas, indo muito certo. Nota 7,5 para o Djavan. Passou do teste do Djavan. E o Magno, que vem ganhando espaço nesse time do Botafogo, titular mais uma vez. Qual a avaliação com relação ao baixinho Magno? Jogador importantíssimo, Max. Faz bem a transição entre o meio campo e ataque, aparece como o terceiro homem ali do meio de campo. É um jogador que vai bem na marcação, nota 8,5 para o Magno. Bom jogador o Magno. E o Cleiton, mais uma oportunidade como titular. Como é que se comportou o meio campista do Botafogo? Fez um grande primeiro tempo, muito bem no primeiro tempo, auxiliando o Marcinho nas jogadas ofensivas e também
ajudando muito a marcação quando o Botafogo estava sem a bola, ele voltando para marcar, fazendo ali um terceiro volante, ajudando a marcação. Enquanto teve fôlego, foi muito útil. No segundo tempo, deu uma caída de produção, mas pelo bom primeiro tempo, eu vou dar nota 8 para o Cleiton. Boa atuação do Cleiton, e aí fechando o quarteto do Botafogo no meio de campo, camisa 10 Marcinho teve uma boa atuação, né? O Marcinho é um jogador que, quando ele tem alguém que pensa o jogo ao lado dele, o futebol dele flui com mais facilidade. Apesar da experiência, de ser um jogador já veterano, mas ele tem velocidade para desenvolver bem as transições entre meio campo e ataque. É um jogador que o Botafogo ganha muito quando, repito, tem um jogador cerebral ao lado dele. Esse jogador foi o Cleiton na partida de hoje. Gostei muito da participação do Marcinho, vou dar um 9 para o Marcinho. Lá na frente eu vou começar com o Rafael Oliveira, que costuma ser o protagonista. Não foi, mas teve uma boa atuação, né? Teve uma boa atuação, teve uma participação muito bacana no primeiro gol de Dico, quando ele domina uma bola com muita dificuldade e no próprio domínio ele já consegue fazer com que o passe saia para que o Marcinho possa dar o passe, devolvendo a bola para Rafael Oliveira. Na sequência o Rafael perde essa bola, mas o Dico estava já esperando o resultado do que ia ser o lance e acabou o Dico fazendo aí o segundo gol do Botafogo. Acredito que o Rafael Oliveira, mesmo não marcando o gol, foi muito importante taticamente e até mesmo tecnicamente dentro do jogo. Fico com 8 para Rafael Oliveira. Se doa demais aqui pro Rafael, né? Verdade. E aí o protagonista, estrela da tarde, o Dico, né? Conseguiu aproveitar bem ali a oportunidade no ataque, fez 2 gols, recuperou um pouco da autoestima, né? Tua nota para o Dico. O Dico fez um primeiro tempo meio atrapalhado, tentou algumas jogadas de profundidade, puxando ali para dentro da área, mas em alguns momentos o Dico se atrapalhou. No segundo tempo, o Dico achou seu futebol, foi decisivo, fez 2 gols, uma nota 9 pelo segundo tempo para o Dico. Técnico Itamar Schuller, né, com esse desafio de poder dar uma nova cara à equipe do Botafogo, ele está muito preocupado com a questão da criação da equipe. O Botafogo foi mais criativo. No âmbito geral, como é que foi o Itamar Schuller, na tua opinião, Loureiro? Foi bem, foi muito bem. O Itamar conseguiu fazer com que o time evoluísse bastante, como eu já falei, durante essa semana, né? Se a gente comparar o Botafogo dos 2 últimos jogos para o Botafogo de hoje, foi um Botafogo totalmente diferente na forma de jogar e também na forma que as coisas iam sendo conduzidas, de forma natural dentro de campo. O Itamar acertou nas substituições, eu vou dar uma nota 9,5 para o Itamar, foi muito bem no jogo. E você foi muito bem com as avaliações, viu, Loureiro? E eu passei no teste aqui, chamando as notas para você. Você passou, foi aprovado aqui, nota 10 para Max Oliveira. Agora ele esqueceu também das substituições, né? Mas eu vou deixar você com os 10. Exatamente. Então, obrigado. Mas então vamos lá. Nunca é demais lembrar que entraram aí na equipe do Botafogo, na lateral esquerda, um lateral por outro. Entrou o Jadson no lugar do Alisson. Entrou porque o Alisson estava deixando muito a desejar na marcação. O Jadson entrou mais com a função de marcador. Foi bem, nota 7 para o Jadson. O Sapé entrou ainda no lugar do Massinho para recompor ali um pouco, né? Botafogo jogar no contra-ataque. Mas aí foi muito pouco tempo que a gente teve para avaliá-lo. Ele entrou aos 42 minutos do segundo tempo, não deu tempo de avaliar. No momento que o Botafogo já estava ali com um jogador a menos, a gente vai deixar o Sapé, para ser justo com o jogador do Botafogo, sem nota, porque seria injustiça a gente dar uma nota para mais ou para menos para um jogador que a gente teve pouco tempo de vê-lo atuar em campo, devido a todas as circunstâncias. O Botafogo havia ficado com um jogador a menos, aí o técnico Itamar Schuller teve que colocar um zagueiro ali, entrou o Valber no lugar do Cleiton, né? Para recompor ali também na zaga. Pouco tempo para avaliar também o Valber, né? Exatamente. O Valber, que é um jogador que vem das categorias de base do Botafogo, entrou, fez ali o papel dele de fechar, rifar a bola quando poderia, mas pelo pouco tempo também que esteve em campo, eu creio que até para a gente também ser justo, é importante a gente deixar o Valber nesse momento sem nota. Eu frisei a nota só para o Jadson pela importância tática naquele momento, que de fato o Alisson não estava bem. Bacana. E eu quero dar uma nota aqui, viu, Loureiro? A torcida do Botafogo, né? Foi muito participativa ao longo dos 90 minutos. Poderia ter participado com o maior público, né? Mais um domingo um pouco chuvoso, mas foi bem participativa a torcida do Botafogo. E aí fica com sempre a torcida nota 10, né? A gente espera que a torcida do Botafogo possa comparecer em maior número contra o time do Salgueiro. A gente sabe das dificuldades financeiras que os brasileiros passam, né? Também o momento do Botafogo na competição era um momento meio que turbulento, ao menos até a rodada de agora, essa terceira rodada, mas também não é desculpa para o torcedor não ir ao estádio, né, Max Oliveira? É nesse momento onde o Botafogo mais precisa do torcedor, são nas situações mais adversas. Também acho que a diretoria do Botafogo pode fazer uma movimentação maior antes dos jogos. Divulgar através de carros de sons,
as partidas, fazer uma movimentação ali. Distribuir os postos de venda, né? Fazer uma movimentação, por que não ali no Parque Solon de Lucena, que está tão bonito após a reforma. E a gente está vendo as imagens aí, muita presença feminina, né? Os olhos clínicos do nosso cinegrafista, viu? O Madison Serrano foi buscar as belas do Belo na nossa arquibancada. Verdade, o Madison que está aprovado, nota 10, passou no exame oftalmológico, né? O Madison está... Capturou belas imagens pra gente. Literalmente. Mas é isso aí, Max Oliveira. Agora o Botafogo partiu e a gente espera que sim, para uma arrancada nessa competição. Uma vitória importante. O Belo agora soma 4 pontos. Vamos dar uma passada nos placares dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série C nesta terceira rodada. Confira aí na nossa tela. O Motoclube venceu no sábado por 4-0 Confiança de Sergipe. Também no sábado, o Fortaleza foi à cidade de Salgueiro e bateu o Salgueiro lá dentro do Cornélio de Barros, 2-1. No domingão, o Sampaio Corrêa foi a Arapiraca e venceu o Asa por 1-0. Já o Belo Botafogo, aqui no Almeidão, venceu o time do CSA por 2-0. E o Remo empatou em 1-1 com o Cuiabá, jogo no Mangueirão. Confira agora também a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. O time do CSA lidera com 6 pontos ganhos. O segundo é o Fortaleza, também com 6 pontos. O terceiro é o Sampaio, que também tem 6. E o quarto é o Confiança, com 6 pontos. O Belo está na 5ª posição, com 4 pontos. Já o Remo ocupa a posição de número 6, com 4 pontos. O Motoclube do Maranhão é o 7º, com 3. O Salgueiro é o 8º, também com 3. O Asa vem na 9ª posição, com 3 pontos. E apenas com 2 pontos está o Cuiabá. Teremos mais rodada do Campeonato Brasileiro da Série C a partir de sexta-feira, é a 4ª rodada. O Confiança enfrenta o Remo no estádio Batistão, lá em Aracaju. Já o Sampaio Corrêa joga contra o Cuiabá no sábado. Também no sábado, o Fortaleza enfrenta o Asa de Arapiraca. No domingo tem CSA e Motoclube e Botafogo e Salgueiro. Max Oliveira, acompanhamos aí a tabela de classificação e que salto do Botafogo. Botafogo... No domingo era o lanterna, porque no sábado o Motoclube venceu o seu jogo. O Botafogo saiu da última posição e foi até a 5ª posição, está já pertinho ali do G4. Exatamente, o fator casa é muito importante na Série C, porque é uma competição muito equilibrada, né? Inclusive a gente escutou aí o Ney da Mata falando que vai ser uma tônica ao longo de toda a competição. Importante o Botafogo não se distanciar do pelotão que vai brigar pelas 4 vagas na competição. Exatamente, é importante essa briga e o próximo jogo do Botafogo é exatamente contra o Salgueiro. O torcedor tem que comparecer e fazer a sua festa. Com essas informações da Série C, a gente vai encerrando o primeiro bloco, mas não sai daí. No próximo bloco a gente vai falar de Série D de Campeonato Brasileiro, vamos também falar da nossa enquete. Qual será a enquete do nosso programa? Aguarda aí, ela é bem bacana, principalmente para o torcedor do Botafogo. E também temos a nossa dica de leitura. Então, não sai daí, vamos a um rápido break, porque daqui a pouco estamos de volta com mais Cidade Esporte. Voltamos com o segundo tempo do Cidade Esporte. Agora o tema é Série D de Campeonato Brasileiro de Futebol. E Max, no sábado o Souza foi a Juazeiro, lá no estado da Bahia, na divisa de Petrolina, na divisa com Petrolina, e acabou arrancando um ótimo resultado, 0-0 com o Juazeirense. Ótimo resultado que mostra realmente que a equipe do Souza é uma equipe arrumadinha, né? Tem suas limitações, tem suas dificuldades, que a gente já discutiu aqui ao longo de vários programas, mas tem um técnico muito competente que tem uma leitura de jogo muito boa e também sabe fazer uma leitura da competição, sabe que cada ponto conquistado fora de casa é muito importante, mesmo o Souza sendo o patinho feio da competição, né, do seu grupo, não é o favorito, mas dentro de campo vem mostrando, vai jogar agora em casa mais uma vez, buscando uma vitória para poder se garantir nesse grupo. De fato é um resultado muito animador, né? É o Souza que está surpreendendo aí, né? Talvez mais pelo poder de compra que hoje tem o time. Existiu uma informação antes do Campeonato Brasileiro da Série D começar, que o Souza tinha um teto salarial de R$2.000, ou seja, aquele jogador que mais ganhava no Souza iria ganhar R$2.000. E a gente já vislumbrava um começo difícil do Souza. Mas o bom trabalho de Índio Ferreira e também a dedicação do grupo, dos jogadores, toda a comissão técnica e da própria diretoria do Souza está fazendo com que o Dinossauro se sobressaia nessa competição.
um grupo difícil, um grupo que também tem Flu de Feira, tem o Flu de Feira é do grupo do Campinense, tem um Central de Caruaru e tem um Coruripe, um grupo difícil. E o Souza, como você bem disse, de patinho feio, pode se transformar no belo cisne, né? E tomara que esse cisne permaneça até o final, pelo menos dessa primeira fase, e o Souza consiga classificação. A equipe, a gente sempre ressalta aqui que a Série D é uma competição que é nivelada um pouco mais por baixo, por conta de orçamento, de oportunidades, os jogadores buscam outras divisões, o que torna a competição um pouco mais equilibrada. O Souza é uma equipe organizada, tem suas limitações, mas, repito, volto a bater nessa tecla, porque é a marca do Índio, do técnico Índio, sempre ter equipes organizadas, que atacam com responsabilidade, que marcam muito bem, que não tem muitos buracos, enfim. Aí deixa sempre a equipe competitiva, sempre buscando um resultado a qualquer partida, né? Então vamos fazer o seguinte, chega junto com a gente, vamos aos resultados do grupo A7, o grupo do Souza Esporte Clube. Você está conferindo aí na tela, grupo A7, Série D do Campeonato Brasileiro, como nós falamos, o Souza foi a Juazeiro lá na Bahia, e empatou em 0-0 com o time da Juazeirense. Já o Central de Pernambuco, o Central de Caruaru, bateu o Coruripe por 3-2. A classificação do grupo A7, que é o grupo do Souza, está a seguinte. O Souza lidera com 4 pontos, é o primeiro colocado. O Juazeirense também tem 4 pontos, mas ocupa a segunda posição, porque aí vem o critério de desempate. O Central de Caruaru com a vitória foi a 3 pontos, ocupa a terceira posição. E o Coruripe ocupa aí no momento a última posição, perdeu os 2 jogos, está zerado o time de Alagoas. Max Oliveira, você ouviu e viu junto com o nosso telespectador como é que está a situação no grupo A7, o grupo do Souza, o Dinossauro liderando, e tem mais uma parada dura no próximo jogo, né? No próximo confronto. Afinal de contas vai enfrentar um time que não ganhou de ninguém e está desesperado. Aí deixa o Souza numa condição muito boa já de disparar, né? E já dá um passo à frente com relação à sua classificação. O Coruripe ainda não venceu na competição, o Central conseguiu, é claro que a duras custas, né? Um resultado de 3-2, mostra realmente que Série D é difícil, mas um cenário onde o Souza, pelo futebol competitivo que vem praticando, jogando agora mais uma vez em casa, acredito que o Marizão lotado já pode dar um passo bem adiante com relação à classificação, né? O Souza, sorte, sucesso aí ao Dinossauro e ao povo lá do Sertão que torce para o Dino. Mas mudando aí de cidade, vamos a Campina Grande, porque o Campinense venceu o Itabaiana por 1-0. Depois daquele começo bem ruim do Campinense, onde perdeu por 4-3 para o Atlético Pernambucano, o Atlético que passou por todas aquelas situações que foram citadas não só por nós, mas por toda a imprensa do Brasil, né? A imprensa brasileira repercutiu muito a vitória do Atlético Pernambucano em cima do Campinense. O Campinense no Amigão bateu o time do Itabaiana de Sergipe, que vinha de um resultado muito ruim, perdeu de goleada dentro de casa para o Fluminense de Feira e perdeu novamente agora para a Raposa. O Silas foi autor do gol do time raposeiro aos 12 minutos do primeiro tempo. Max. De fato, o Campinense muito pressionado, viu, Thiago? E aí o time tinha que dar uma resposta e conseguiu. É claro que um placar magro, mas essa pressão, a Série D é uma competição totalmente diferente de Paraibano. Não dá para você também cobrar grandes exibições, até porque nem tem tempo para isso, né? E o Campinense também teve muitas alterações, são pelo menos 4 jogadores, exemplo do Botafogo. O Campinense também com a espinha dorsal um pouco modificada. Claro que os jogadores, os pilares da equipe, como o Joécio, o Gledson, o Reinaldo Alagoano, artilheiro que permanece na equipe, mas houve algumas modificações, a entrada do Janeiro, do Silas, enfim, jogadores que ainda precisam de um certo tempo para poder encaixar, dar mais jogo à equipe. Só que Série D ainda tem mais pressa do que a própria Série C. Então é preciso a torcida do Campinense, nesse momento, festejar, né, a vitória e jogar junto com o time do que ficar cobrando uma exibição melhor, que isso, acredito, vai acontecer naturalmente, né? É o Campinense que agora viaja, né? Vai ao Joia da Princesa, lá na cidade de Feira de Santana, enfrentar o Flu de Feira. O Flu de Feira que ainda vai jogar quarta-feira contra o Atlético Pernambucano. Max, vamos conferir como é que está a movimentação nesse grupo, o grupo A8? Vamos lá. Então veja aí na nossa tela como é que está a classificação no grupo A8, o grupo da Raposa. Você está vendo aí, está conferindo na tela a tabela de classificação do grupo A8. O Flu de Feira tem 3 pontos, é o líder. O segundo é o Atlético Pernambucano com 3 pontos. Tanto o Flu como o Atlético tem 3 pontos. O Campinense também tem 3 pontos, mas tem um jogo a mais, ocupa a terceira posição. E o Lanterna Itabaiana, que não pontuou ainda, tem 2 jogos, 2 derrotas.
Recapitulando, o Campinense venceu o Itabaiana por 1-0 e o Flu de Feira enfrenta o Atlético Pernambucano na quarta-feira, 8h30 da noite, lá na cidade de Feira de Santana. Max, estão aí, né? Os números do grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem o Campinense como nosso representante. Ainda vamos esperar o resultado do jogo do Fluminense contra o Atlético Pernambucano, mas o que é sabido, como você já frisou, é que para o Campinense, lá em Feira de Santana, só o empate interessa, né? Será que só empate não, só uma vitória interessa? Será que o empate ainda dá para engolir ou você acha que não? Acredito que é considerável, né, o empate pela dificuldade, mas é claro que o Campinense joga agora num outro cenário, né? Já tira aquele peso da derrota na estreia, de poder conseguir a vitória, vai jogar agora jogando um pouco de pressão no Flu de Feira, que é uma equipe dentro de casa muito forte. Agora me surpreende também o desempenho do Itabaiana nesses 2 primeiros jogos, né? 2 derrotas, uma equipe que foi muito bem na Copa do Nordeste, praticando bom futebol, se classificando num grupo difícil, uma equipe bem organizada pelo técnico Ailton Silva, que agora é do Campinense, acabou sentindo demais nessa transição de treinador e aí surpreende negativamente o desempenho do Itabaiana. Pois é, Max Oliveira, a gente fica nessa torcida que o Campinense possa se recuperar e após esse resultado de vitória, coisas boas possam acontecer para a Raposa, assim como o Souza, ambos os representantes da Paraíba, brigarem pela classificação. Max, passado a limpo o Campeonato Brasileiro da Série D e também o Campeonato Brasileiro da Série D, vamos relaxar um pouquinho. Vamos à nossa dica de leitura, que é um quadro que tem sacudido a galera, tem movimentado a galera de forma suave, mas tem. De fato, viu, Tiago? Pelo menos eu tenho recebido muitas sugestões de leitura, inclusive nosso público sempre curtindo esse momento, né? Um momento que a gente dialoga a literatura com o universo esportivo e você trazendo sempre grandes dicas. E o que é que tem hoje, Tiago Loureiro? Hoje a dica é um livro que fala sobre a trajetória do Casagrande, né? Ex-jogador do Corinthians, Casagrande e seus demônios. É um livro onde o Casagrande ele fala um pouco das suas histórias, dos seus envolvimentos com drogas, também sua passagem pelo futebol, as viagens que ele fez, né? Pelo futebol, enfim, é um livro muito bacana, é um livro onde o Casagrande ele remete um pouquinho a esse cotidiano de muitas famílias, onde a droga, infelizmente, atrapalha por demais a vida das pessoas e das nossas famílias. E o Casagrande ele traz esse relato no seu livro. Imagino que é muito difícil para qualquer dependente, né, de você lutar contra esse problema e você depois relatar isso para um público, né, na busca de ajudar outras pessoas. E acredito que esse livro traz grandes relatos importantes para que a gente possa fazer uma reflexão acerca desse mundo do esporte que traz muitas amizades, muitas influências e muitas vezes o cara, se não tiver a cabeça bem centrada, acaba se permitindo cair numa armadilha. Foi o que aconteceu com o Casão, né? Então essa é a nossa dica de leitura de hoje, quando eu falo que é um momento mais suave, embora sacuda a galera. O tema hoje foi forte, né? É porque o tema é forte, né? E de fato mexe com muita gente, mas não deixa de ser um tema suave, agradável, afinal de contas é leitura e uma boa leitura que serve de reflexão para muita gente. Max, estamos agora chegando naquele momento, tchan, 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 tchan. Qual será a enquete de hoje, Max Oliveira? Curioso, viu? Sempre boas enquetes, né? Provocando o nosso público, os nossos internautas a votarem lá nas redes sociais. E a cada edição, o público realmente vem abraçando e vem crescendo, né? Cada edição do Cidade Esporte. A última enquete, ela superou a marca aí dos 2.000 e lá vai tanto. Quase chegamos aos 3.000 Bateu na trave, né? votantes. Será que dessa vez a gente passa? Acredito que sim. E vai depender único exclusivamente do torcedor botafoguense. Uma torcida só, né? É. Então, torcedor do Belo, sintoniza aí na tela, fica ligadinho. Olha só a pergunta da nossa enquete. O torcedor está sintonizado aqui com a gente, ele está aí curtindo na nossa tela a nossa pergunta. Qual desses mascotes representa melhor o Botafogo da Paraíba? É um cachorro? É um xerife? Ou é um cachorro xerife? Vota na nossa enquete, vota nas nossas redes sociais e você vai ter aí a oportunidade de opinar sobre qual desses mascotes representa melhor o Botafogo da Paraíba. Repetindo, é um cachorro? É um xerife? Ou é um cachorro xerife? Com essa, vamos embora. Um abraço e até a próxima edição do Cidade Esporte. Um abraço, foi um prazer e até a próxima, né? Prazer foi todo nosso, meu e de Max de Oliveira. Max Oliveira, eu te dei agora um Max de Oliveira agora. É, posso até batizar isso. Legal, né? Dá um... É, Max Oliveira melhor. fica melhor, né? Então tá bom. Eu e Max Oliveira vamos embora.
Até o próximo programa, galera. E obrigado pela audiência. Tchau. Fomos!